Como dizia o jornalista Marcelo Rezende. Corta pra mim, meu filho. Gente, brincadeiras à parte, eu sou o professor Bruno Medeiros. Começa agora o Direito para Todos. E eu tô falando assim, meio não muito alto, não gritando, porque já é 9h30 aqui em Manaus, na Paris dos trópicos, e o meu pai e o meu filho já estão dormindo. Então, para não acordar eles, eu estou gravando assim de forma um pouquinho mais discreta. Estou contando aqui com a presença de meu grande amigo Valderi dos Santos Teixeira. Sim. Isso aí, de tanto que ele repetiu, eu quase que decorei. Então, gente, é o seguinte, eu vou falar para vocês sobre dois tipos de advogados, dois tipos de estudantes, que é o advogado surfista e o advogado cientista. Como você é? Em qual lado da moeda você se encontra? Quem é você no jogo do bicho? Sendo assim, eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é cada um deles. O que seria o advogado surfista? Surfista é aquele rapaz lá que já tem dinheiro ou é filhinho de papai e vai curtir as ondas das águas salgadas, das águas brabas e salgadas. Ou seja, surfa na crista da onda. O que é isso? Lendo o livro do professor Miguel Reale, ele não usa esses termos que eu estou falando, mas eu criei esses termos justamente para ficar mais plástico para vocês o assunto. Vamos lá. O advogado surfista, ele é aquele que ele é um catalogador, essa palavra, Catalogador. catalogador de jurisprudências, ou seja, ele tem jurisprudência para tudo, sobre aborto, sobre os julgados contra o Bolsonaro, sobre os julgados contra o Ciro Gomes, sobre os julgados contra a Dilma, aí sobre os julgados contra o Eimael e, e outros assuntos que eu estava falando aqui em ordem alfabética. Não falando sobre política necessariamente. Mas assim, o advogado surfista é aquele que ele se pauta somente pelo que a jurisprudência fala, ensina, apregoa, determina. Ou seja, ele não tem opinião, ele não tem posição, ele não tem opinião própria. Ou seja, ele é uma Maria vai com as outras. O que os juízes falam, eles simplesmente dizem amém imediatamente, sem analisar, sem ter um pensamento crítico. Pensamento crítico que eu falo não é falar mal, é identificar as falhas, em identificar as lacunas, em identificar as brechas, para saber como que você pode construir uma tese. Tá aí, o advogado cientista é esse, é o advogado que constrói teses. Por isso que os advogados muitas vezes são chamados de doutores, porque eles são construtores de tese, ou deveriam ser. Hoje, cada vez mais, ou melhor, cada vez menos, nós temos visto advogados construtores de tese, advogados cientistas, advogados doutrinadores, jurisconsultos, os verdadeiros professores. Porque muitas das vezes as pessoas elas se apegam imediatamente ao que a outra parte fala na contestação, ou mesmo ao que a outra parte falou na inicial, ou ao que o assessor falou, ou que o teu primo, que é estagiário de direito, falou. Você tem que ter a sua opinião, você tem que estudar, você tem que buscar a verdade dos fatos e a verdade do direito, você tem que buscar a verdade desta linda ciência que é a ciência do direito, para que você possa entender, ter o seu posicionamento. Você não precisa necessariamente concordar com tudo e todos sempre. E também você não precisa necessariamente discordar com tudo e todos sempre. É necessário que você analise para que você construa a sua posição, a sua opinião, o seu prisma, o seu entendimento, o seu raciocínio, para que assim você tenha uma posição e que você não seja uma Maria vai com as outras, que você não seja uma marionete, para que você não seja uma pessoa desprovida de opinião, para que você não seja guiado somente por outras pessoas, mas sim pelo seu próprio relacionamento. Relacionamento com a ciência, com os estudos, com os livros. Eu acredito que hoje a facilidade da internet e até mesmo dos sites de busca, elas nos deixam muito mais preguiçosos.
Hoje poucas pessoas leem. Hoje, nos últimos debates meio político, tinha político que dizia bem assim, dá um Google aí. E o Google não necessariamente é uma ciência, não é. Ele é uma ferramenta, que é importante sim, mas que cada uma das ferramentas tem seu lugar diante da sociedade. Então, leia livros. Procure a Saraiva, a Concorde, Valer e outras livrarias. Procure, estude, busque mais e mais. Leia o livro Lições Preliminares do Direito do Miguel Reale, porque eu vejo muita gente falando besteira, porque não leu esse livro. E se leu, tem que ler de novo. Eu já li esse livro uma vez, estou lendo pela segunda vez. E vou ler outras vezes. Então leia. Leia de novo. Lições Preliminares do Direito de Miguel Reale. Se você já leu a Bíblia, leia a Bíblia de novo, porque são materiais riquíssimos em sabedoria. Então, eu espero que esse vídeo ele te traga conhecimento necessário para que você venha a aprender a peneirar as informações que você recebe, para que você, ao estudar, você não precisa brigar com ninguém, nem discutir de forma grosseira, estúpida e mal educada. Simplesmente ouça com atenção. E como diz a Escritura Sagrada, como diz o apóstolo São Paulo, examinai tudo, aprendei de tudo e retém o que é bom. Aquilo que é bom vai chegar no seu intelecto, no seu cérebro, no seu córtex, na sua região cerebral profunda, que vai guardar esses conhecimentos, que vai agregar valor para a sua vida, para você, para os seus familiares. Porque você, aprendendo mais, você vai ser o melhor profissional, o melhor marido, o melhor filho, o melhor pai. Eu sou pai agora, há aproximadamente 4 meses e meio. E uma das coisas que um amigo meu disse, o professor Edmar, foi o seguinte: leia livros sobre criação de filhos. E é uma das coisas que eu também pretendo fazer. Prosseguir lendo o livro Lições Preliminares do Direito do Miguel Reale, a própria Escritura Sagrada e livros também sobre criação de filhos. O próprio Gustavo Cerbasi tem um livro chamado Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. E existem muitos outros que, se eu fosse parar para falar aqui, talvez eu fosse demorar mais do que eu já estou levando tempo. Esse vídeo está ficando um pouco longo. E para que você não fique chateado aí com a demora, eu só vou fazer o último pedido para que você curta esse vídeo. Clique aí no joinha, compartilhe com seus amigos, com todos os grupos que você tem no seu celular. Compartilhe com seus grupos da família, com o grupo do Lula, com o grupo do Bolsonaro, com o grupo do futebol, com o grupo do Flamengo, com o grupo do Palmeiras, com todos os grupos que você tiver, com o grupo de piada, com o grupo de sacanagem, tudo que você tiver aí. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe, porque o bem que chega a você, faça com que ele chegue às pessoas que você ama, com que você gosta. Então, gente, valeu. Eu agradeço aí, porque nós estamos falando sobre esse vídeo, onde eu falei sobre o advogado surfista e o advogado cientista. Qual você é? Vou fechar com essa pergunta. Gente, valeu. Beijo do gordo para que você ouça o barulhinho